Capítulo 139 de Shingeki no Kyojin foi uma das coisas mais estranhas que eu já vi na minha vida. E hoje a gente vai falar sobre isso, cara. Eren era o pai do bebê? Eren tava certo, Eren tava errado, valeu a pena. Foi um final bom, foi um final ruim. A gente vai comentar sobre tudo um pouco hoje. Então, se você gosta desse tipo de coisa, se você gostou ou não gostou do final, deixa aí nos comentários aí pra gente já saber sua opinião. E não esquece de já deixar o like, porque eu vou tentar falar sobre isso durante a semana toda. Vai ser vários vídeos sobre isso, se vocês mostrarem que gostam do assunto. E eu pretendo estar trazendo mais vídeos assim pra vocês. Esse é o primeiro vídeo que eu tô falando, né? E mostrando a minha voz pra vocês, porque eu tô realmente muito empolgado com isso. Então, mesmo com algumas dificuldades aqui, eu tô tentando gravar pra vocês, pra fazer ideia, eu tô debaixo de um cobertor agora. Então, vai deixando seu like aí, não esquece de se inscrever no canal pra gente continuar com tudo isso aqui da melhor forma possível. Então, vamos lá. Vamos começar o capítulo e a nossa análise, que não vai ser uma análise direta do capítulo em si, mas de alguns pontos que eu achei importante. Então, se você não leu o capítulo, você não vai encontrar aqui muita resolução. Talvez eu comente muita coisa, mas você não vai entender a completude do que aconteceu. Então, eu recomendo que você leia o capítulo e depois volta nesse vídeo aqui. E não esquece de já deixar o like e assistir os outros vídeos do canal também, que é muito importante para mim. Então, vamos lá. Ah, Logo de cara a gente vê ali uma conversa do Eren com o Armin. E eu achei essa conversa muito interessante porque era uma coisa que eu já esperava. Muita gente já esperava, na verdade. Eu sei que muita gente não gostou de saber que, na verdade, o Eren não era uma pessoa ruim. E isso foi de dois lados. Tanto os fãs da Aliança quanto os fãs jaegueristas, eles achavam que o Eren era ruim. E é por isso que você pode ver que não faz o menor sentido os jaegueristas se considerarem fãs do Eren de fato, porque a maioria deles são realmente umas pessoas um pouco mais infantis que têm uma distorção do que é a vida. E a maioria dos fãs da Aliança são, na verdade, pessoas que se conformaram com tudo aquilo e só tem medo de matar os outros. Então, nenhum dos dois lados entendeu muito bem a completude do que ele estava tentando fazer. Algumas pessoas sim já presumiam isso, mas aquelas pessoas que pegaram um lado muito firme provavelmente não entenderam muito bem, não. Então, o que o Eren na verdade fez foi simplesmente salvar o mundo da única forma que ele viu que era possível. Como ele mesmo disse ali, através dos caminhos, através do poder ali do Titã Fundador, ele conseguiu ter acesso a presente, passado e futuro. E é por isso que ele nunca fazia nada. Ele teve que tomar essas atitudes. E possivelmente o problema que a família real tinha, eles conseguiam ver passado, presente e futuro como se fosse um só, pela visão do rei. Então eles se sentiam culpados, entendeu? E isso acabava travando eles de certa forma, apesar de que eles talvez antes disso quisessem tomar alguma atitude. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, então se prepara aí pra se ficar muito grande, eu faço um corte e coloco em outro vídeo, entendeu? Então, seguinte, a partir daí a gente já entende que o Eren sabia. Nossa, criança gritando no vizinho, 8 horas da manhã, não consigo gravar. Enfim, o Eren já sabia de tudo o que ia acontecer, certo? Passado, presente e futuro. E ele tramou ali a melhor forma possível de conseguir deixar o povo de Eldia bem e os amigos dele vivos e livres. Então, lembre-se disso, eles precisavam estar livres e o Eren tramou a melhor forma possível. Ou seja, não é um futuro linear, porque se ele não tivesse tomado essas atitudes, provavelmente nada daquilo teria acontecido. Então, é um futuro alternado, ou seja, você consegue alterar o seu futuro conforme as suas ações. Não é como muitas pessoas estavam pensando, um ciclo infinito que se repete, que não importa o que ele fizesse, o final sempre seria o mesmo. Isso não é verdade. Ele conseguiu alterar, dessa vez ali mudando a. Dessa vez não, porque não é um ciclo. Ele conseguiu alterar ali, mudando as suas atitudes. Então, ele já tinha essa compreensão há muito tempo atrás. Tanto é que como vocês vão ver ali no capítulo, foi ele mesmo que decidiu ali que a mãe dele precisava morrer para que ele, mais jovem, tivesse ali, como eu posso dizer,
aquela revolta suficiente para poder entrar para a tropa de exploração. E sim, 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 é isso que eu vim dizer. O Eren, na verdade, sempre foi o vilão final do próprio anime. E eu não tô falando isso pelas outras pessoas, eu tô falando isso na visão do próprio Eren. Todo o mal que ele viu sendo causado desde a infância dele, na verdade, foi causado por ele mesmo. Ou seja, a invasão de Parades, por exemplo, e a própria morte da mãe dele, o fato de que o Titã Gigante lá do Titã Gigante, o Titã Colossal não foi devorado quando a não foi devorado quando a esposa do pai do Eren apareceu lá. Foi tudo culpa dele. E por isso o Bertholdt não morreu. Porque se ele tivesse morrido e a Dina Fritz tivesse simplesmente se alimentado dele, ela teria entrado em Parades e teria descoberto tudo, teria dito tudo. E teria, todo mundo teria tido uma vida muito diferente. Talvez a guerra começasse muito mais cedo, porque ela seria um titã original da família real e o pai do Eren, no caso, teria já o titã fundador e o titã de ataque. Então talvez o pai do Eren fosse se tornar ali o protagonista disso tudo e não o próprio Eren, porque sim. E provavelmente também o que aconteceu ali foi que o Eren mesmo fez com que o pai dele injetasse o soro titã nele. Então provavelmente a influência do Eren foi quem fez o pai do Eren enfrentar a família Raiz e ir atrás desse titã. Então, o que a gente vê ali é um Eren do futuro tramando coisas para um Eren do passado. Desde aquele sonho que ele teve, quando ele acordou debaixo daquela árvore, até chegar no ponto ali em que ele teve acesso pela primeira vez ao Titã Fundador, certo? Então, toda aquela coisa que as pessoas pensavam de justificativas, eu inclusive ia fazer um vídeo sobre isso e não lancei por conta desse último capítulo, as justificativas do Eren e coisas como medo, tristeza e tal, não vale muito a pena falar disso agora porque no final foi tudo culpa do Eren, porque ele mesmo fez isso com ele, mas foi como ele mesmo disse, um mal necessário. Ele usa ali uma justificativa de um vulcão ali, e você vai entender que, na verdade, tudo aquilo foi realmente necessário, porque se não houvesse aquilo, as pessoas não seriam mudadas. E como vocês sabem, ele não tem essa capacidade de falar com eldianos de falar com não eldianos e mudar a mente deles. Então, ele só conseguiria fazer isso com os próprios eldianos. Então, de qualquer forma, ele não conseguiria mudar a visão do mundo em relação aos Eldianos se não fosse desse jeito. E a única forma era ou matando pelo menos uma boa parte da humanidade, ou matando todos. E matar todos seria basicamente não conseguir o que ele queria, que era que as pessoas respeitassem e deixassem os Eldianos livres, porque não teria mais pessoas para fazer isso, então não teria sentido. Então, se você realmente acha que teria alguma outra forma dele resolver isso daí, comenta aí embaixo para eu ver outras opiniões e talvez eu faça um vídeo só sobre isso, sobre formas que daria para resolver Shingeki no Kyojin que não fossem essas. Mas eu acho realmente muito difícil, na minha opinião. Então vamos lá. Depois disso a gente vê a cena que eu não gostei muito, certo? Eu não achei interessante, não achei legal. O fato de que as pessoas que foram transformadas em titãs voltaram. E eu não gostei não pelo sentido deles estarem bens, porque é muito legal saber que o pessoal que a gente gostava e acompanhou há muito tempo estão vivo. Mas toda aquela pressão que foi causada pela morte possível deles, né, ser transformado em titãs irracionais, foi quebrada, entendeu? E foi de um capítulo a outro. Eu acredito que se ele tivesse feito pelo menos alguns uns 3 ou 4 capítulos com essas transformações e mostrar ali o lado do Eren e tal, seria uma coisa muito mais interessante do que o que ele fez. Então eu acho que foi esse o problema que muita gente acabou tendo esse choque, né? Porque teve uma grande pressão e todo mundo falou, nossa, o Isayama corajoso, né? Matou os caras e tal. E daí quando a gente chega agora não tá ninguém morto. E quando chega nessa parte a gente vê também que aquelas pessoas, todo mundo teve um momento de conversa com o Eren. E eu vou falar pra vocês
quando foi o momento em que o Eren possivelmente fez esse contato com eles e guardou isso na memória deles para que fosse solto somente quando o Eren morresse. Então vocês vão entender aí como é que isso funciona e quando isso aconteceu possivelmente. E isso tem muito a ver com uma coisa que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Eu resolvi encerrar o vídeo por aqui, então se vocês deixarem muito like, ainda solta a parte 2 hoje. Se não, Deus sabe quando. É isso aí, valeu, falou e fui.